Fala pessoal, bem-vindo a mais um Vettingcast aqui com o Renato Bocabello, falando com vocês diretamente do Estúdio Basement. Eu e o Guilherme, patologista médico veterinário, vamos bater um papo hoje sobre carros antigos, medicina veterinária, patologia transoperatória, dos exames histopatológicos. E você que é médico veterinário, não perca esse conteúdo que está muito legal, principalmente sobre os motores V8 nos nossos carros antigos. Guilherme, bem-vindo aí, vamos bater um papão. Você já chegou, já viu o Shelby ali na garagem? Já vi, pô, já foi um impacto, né? Já quis fazer uma selfie? Deixa eu já queria dar um rolê já. Vamos dar uma volta. E aí, cara, me conta aí, como é que você entrou na veterinária? Como é que foi sua história dentro da... Puta, minha história é desde pequeno, né? Meu pai veterinário, meu pai já faleceu, mas... é? Veterinário? Meu pai veterinário, eu trabalhava com clínica em Você não Santos. tinha me falado disso, não sabia. Legal. Ele foi um dos primeiros veterinários em Santos, com clínica, cirurgia, aquela veterinária raiz, né? Sim. E ele trabalhava também no aeroporto como fiscal agropecuário. Antigamente não era nem esse nome que usava, né? Era médico veterinário do Ministério. Do aeroporto, do Ministério. Do Ministério, daí depois virou fiscal agropecuário. Ele tinha um cargo público lá dentro. Tinha um cargo público. E também nas zoonoses de São Vicente ele trabalhava bastante. Caramba. Daí eu sempre, cara, vivia lá na clínica, fuçava, gostava de... Você morava na clínica, Desde então. moleque, organizava as fichas, que era tudo escrito, Mas ele né? não era daqueles veterinários que tinha clínica embaixo da casa e Não. morava em cima. Não. Tem um monte de veterinário que conhece, Não viveu assim. tinha a casa lá, a clínica era numa casa. A casa, assim, normal, Sim, simples, da época, né? Anos 80, 90, assim. E daí eu vivia lá, daí veio, né? Começou ter que definir o que eu ia fazer. Eu tava indo muito pro lado do jornalismo esportivo. Ah, você Que curtia eu gosto esportes? bastante, gostava bastante de futebol. Gosto ainda, né? Mas de esporte de uma forma geral. Ganha dinheiro com jornalismo esportivo, não? Cara, acho que, não sei. Eu tenho um amigo meu que aposta em jogo de futebol, é muito engraçado. Ele chega pra mim e fala, não, eu ganhei não sei quantos reais aqui na aposta. Eu falei, cara, que porra é essa? Como assim? Aposta em futebol? Tem isso, não tem? Tem, os caras começam a descobrir como que é as manhas, né? Os caras, sei lá, deve ter, né? Daí, no final das contas, eu resolvi fazer VET. Você falou de gastronomia. Pô, Eu fiz gastronomia bem muito depois. Ah, depois da VET? Faz uns 3 anos que eu me formei em gastronomia. Caramba. Eu já vou contar essa aí. Você se formou na VET quando? Eu me formei em 2000. Eu fiz lá em Lages, em Santa Catarina. Fui fazer lá. Puta, Eu sou de Santos mesmo. Moro lá hoje em Santos. Família de Santos e tal. Mas fui fazer faculdade lá. Santa Catarina. Era, assim, conhecia ninguém lá. É, porque uma Lages cidade diferente. Eu passei por Lages uma vez, é uma cidade meio estranha, assim. Parece que É, você tá no meio. é uma cidade meio, assim, parece que parada no tempo. Isso, eu tive essa sensação, porque eu tava passando, eu queria lugar pra comer, não tinha. Meio assim, às vezes, isso lá nos anos. Eu entrei em 96 lá, mas tipo, tocava sirene meio-dia pra fechar o comércio. Pra galera ir pra casa almoçar em casa. E voltava 2 horas, e eu não sei se ainda é assim, mas era... sirene. Uma sirene, no centro da cidade. Que legal. E daí saí de lá, voltei pra Santos meio que... Porque Lages é frio também, né? Frio, peguei -7 lá. Fui em aula de anatomia nevando, e por aí Olha vai. que legal. Legal. Legal quando tem estrutura. Né? E daí voltei pra Santos, sempre quis patologia, né? Daí corri atrás para fazer residência, não consegui no primeiro ano passar. Daí fiquei mais um ano estudando, fazendo estágio e tal. E daí, em Jaboticabal, a professora Karen Werther, que trabalha com animais selvagens, ela me abriu as portas para fazer estágio, daí prestei para residência, passei na residência de patologia de domésticos, né? Chama patologia clínica, né? Não, a patologia clínica é a parte mais laboratório clínico de urina, fezes, sangue. A patologia que eu fiz é a anatomia patológica. Anatomia que é patológica. Necrópsia, histopatologia, então é bem diferente, bem separado assim. Legal. Você fez muita necrópsia, então? Muita. Hoje em dia a residência é o primeiro ano, né? Hoje em dia em várias universidades tem por aí, o primeiro ano é basicamente a necrópsia que o R1 faz. Sim. E no R2 ele começa a fazer as biópsias, as peças cirúrgicas, né? Os histopatológicos de uma forma geral. Na minha época não, na minha época fazia tudo. Só tinha eu como R1, a minha R2 tinha passado num concurso do Ministério, legal. A Vivian, então eu fiquei sozinho, não tive R2. Então eu fazia tudo, fazia necrópsia, fazia histopatológico, corria atrás de professor para fazer laudo junto. Jaboticabal, meio que um autoaprendizado também, tinha a galera do mestrado que me ajudava, mas assim, a minha vivência com a patologia vem desde a graduação, né? Desde o 3º ano eu Você já curtia isso? Já curtia, já vivia lá no laboratório de patologia, então
São vários professores que eu tenho como mentores, né? Paulo Maior, esses caras assim da mais, dos antigões. Mais antigos ainda, né? O meu mentor em Jaboticabal, o Antônio Carlos Alessi, está aposentado já. Legal. Em Jaboticabal teve o Celso Pilate, o Dalmo já está aposentado. São professores mais conhecidos no Sul. Sim. E tem outros aí que a gente acaba conhecendo, né? E muita gente aí que tá no exterior, assim, trabalhando com patologia, dando aula em faculdades aí, são meus contemporâneos, assim. Pessoal que foi mais E você nunca imaginou a fundo, assim. morar em Santa Catarina? Você foi estudar e Cara, falou, chega. eu tenho vários amigos lá. Eu ia muito pra Florianópolis, praticamente todo fim de semana eu ia. Então eu conheci Floripa naquela época bem raiz de Floripa, que era difícil acesso às praias de uma forma geral, que não tinha trânsito. Então era uma cidade assim, vamos dizer assim, com pouca estrutura, comparando com as cidades que a gente tinha em São Paulo, né, mais estruturadas e tal. Então não era, assim, na época não era uma cidade que me atraía muito para morar. Não rodava muito dinheiro. A economia era fraca. A economia era muito fraca. E daí depois de 10, 15 anos para cá, com investimento o pessoal indo morar lá, né? A veterinária cresceu muito lá hoje em dia. Sim, hoje em dia tá muito bem. Hoje em dia o que eu faço aqui de patologia transcirúrgica já tem gente fazendo lá, muito bem. Que legal. Fazendo muito bem. E tá mais ou menos... Eu estive lá em Florianópolis faz um mês. A cidade mudou muito, muito grande. Não, eu fui mais modernizada. E de uma forma geral, assim, hoje em dia seria um pouco mais tranquilo, assim, mais atrativo morar lá. Mas, assim, no ponto de vista de se especializar, fazer uma pós, não existia. Evoluir profissionalmente. Porque a única faculdade que tinha era a que eu fiz em Lages, não existiam outras no estado. Tinha uma numa cidade próxima, assim, mais perto do Paraná, que é em Canoinhas, mas era uma faculdade que estava iniciando. Então, tipo, fazer uma residência, fazer uma pós-graduação, onde na minha universidade não tinha o programa, sim. não era uma opção. Então, a gente tinha que buscar ou em Santa Maria, Porto Alegre, ou em voltar Rio Grande do Sul, ou voltar ali, Paraná, São Paulo. Mesmo Santa Maria, eu tenho uma amiga que tá lá, ela tá bem tudo, mas ela fala, é diferente, São Paulo é... Pra quem quer estudar, pra quem quer estar envolvido Eu não conheço Santa Maria, eu tenho família em Porto Alegre, mas assim, a patologia lá é muito forte, né? Então os patologistas lá são muito bons, que saem de lá. Era uma opção, mas eu pensei em voltar para São Paulo e surgiu Jaboticabal, assim. E teu pai tinha clínica nessa época? Então, ele já tinha... Quando eu decidi fazer veterinário, ele já tinha fechado a clínica, ele estava só fazendo o aeroporto. Só fazendo aeroporto e... Tava meio que... foi naquela fase de transição, onde as clínicas começaram a ter pet shop, banho e tosa, aí assim, o veterinário mais das antigas não aceitavam muito isso, não queriam investir nisso, e ele acabou que... Você sabe que há pouco tempo meu filho chegou pra mim, o meu mais novo, falou, pai, acho que eu vou fazer veterinário, tem 14 anos. Aí eu fico pensando, falei, puta, como é que vai ser esse futuro, né? Ele quer fazer veterinário, eu fico imaginando ele com mais 4 anos entrando numa faculdade, como que vai ser a nossa profissão daqui... colocar 10 anos, né? O que vai acontecer com a gente? Me preocupo de verdade. Assim, eu vejo a história para poder entender como é que vai ser. Sim. Eu acho que tudo é um ciclo, né? Eu acho que ainda vai voltar a ser como era um pouco mais assim... Antigamente, você acha? Eu acho. Com as pessoas especializadas, né? Os segmentadas, não tem como fugir isso. Vai ter o cardiologista, vai ter o odonto, o oftalmo, mas eu acho que vai... perder um pouco esse de ter o pet shop, de ter o banho tosa, ser uma coisa mais... O pet shop banho tosa já tá. A galera já não quer mais esse... 2014, acho que 2014, 2015 a gente tinha banho tosa, tinha pet shop na Anato. E fechamos, graças a Deus, fechamos. E foi excelente. Foi a melhor coisa que eu fiz na vida, foi fechar o banho tosa pet mas shop. acho que isso é uma realidade assim muito dos grandes centros, dos bairros com maior poder aquisitivo. Eu acho que ainda na periferia e precisa do pet shop. Eu acho que é um atrativo para o veterinário. Financeiro, certo? Imagino que seja. Eu imagino que assim, agora a gente que eu estou trabalhando assim, vou em áreas mais assim com maior poder aquisitivo, em cidades como São Paulo, Santos, né? Granja Viana, se acaba vendo que o veterinário tá querendo tirar um pouco isso de lado por conta das responsabilidades, né? E a questão trabalhista você contratar tosador, banhista, cara, é um inferno. Possíveis maus tratos que pode surgir dentro do estabelecimento. Eu tive cachorro que teve... situação, né? Eu tinha feito, por exemplo, uma cliente chegou por mim para fazer uma castração na época, que a gente faz aquela castração lateral, bonitinha e tal.
E aí virou cliente do banho e tosa. Toda semana ia tomar banho. Aí um dia ela me ligou e falou, não, minha cachorra tá ruim e tal, tá coçando o olho, tá com o olho muito vermelho, que aconteceu alguma coisa aí. Eu tinha banho e tosa na época. Bom, pedi pra cachorra voltar pra clínica. Na época o motorista, tinha que ter um motorista. O motorista foi buscar a cachorra em casa, trouxe pra clínica. Realmente, uma conjuntivite inflamatória, assim, aguda. A gente começou a medicar e tal, e fui procurar nas câmeras o que tinha acontecido. Pô, o cara que dava banho foi almoçar e deixou o secador na frente do cachorro. Torrou o olho do bicho. Cara, secou o cachorro. Uma lesão, né? lesão ocular, fez lesão por ar seco. E aí fui conversar com a tutora, falei, olha, a gente teve um problema, assim, assim, assado. Expliquei para ela a situação, mostrei. Mesmo assim, perdi o cliente, foi uma puta situação ruim. Ah, mas você não consegue controlar os seus funcionários. Falei, puta, realmente não consigo. Eu não tenho capacidade de controlar os funcionários. É bem isso. Se eu não tenho capacidade de controlar, eu não vou ter. Na época eu pensei, falei, cara, não vou ter. Foi quando a gente resolveu fechar. Foi incrível, fechamos. E dali pra frente a gente focou em cirurgia, em outras coisas e evoluiu muito bem. Mas assim, eu vejo que é o que você falou, é uma necessidade. Tem muita gente que tem clínica veterinária, hotelzinho, pet shop, tem uma lojinha. É o atrativo, né? É o atrativo porque às vezes a veterinária fica em segundo plano porque o que faz gerar o dinheiro é essa movimentação do animal que vai... né? Mas... eu fico até meio triste, assim. Quando vem veterinário perguntar pra mim o que você acha, eu falo, cara, o que você quer? Igual você queria patologia. Eu quero fazer... Pô, não adianta você montar um pet shop para ganhar dinheiro. Senão você vai fugir do seu foco. O que você quer? Não, eu quero fazer cardiologia. Então, monta uma clínica especializada em cardiologia. Vai trabalhar com cardiologia. Pronto. Vai demorar? Vai. Vai demorar. Mas vai chegar num ponto que você vai ter cliente, você vai desenvolver. Hoje em dia, é normal, né? A geração é muito imediatista. Muito imediatista. Ixi, muito. Mas é normal isso aí, porque as informações elas estão na palma da mão de todo mundo e é a coisa que a gente não tinha há 20 anos atrás. A gente tinha que buscar as coisas em livro e tal. Hoje em dia tá ali na mão, as informações. Celular, na mão mesmo. VetSmart. É isso aí, tem todas as informações. E daí isso faz com que a pessoa... meu amigo tá bem, eu quero também crescer, mas isso, às vezes 1, 2 anos depois de formado já quer uma resposta rápida. E aí você voltou para Santos? Não, deixa eu pensar. Jaboticabal, eu fiz residência, mestrado. 2 anos? Você fez mestrado Fiz mestrado lá com neuropatologia. Que legal, você abriu muito crânio, então. Bastante. Putz, isso deve ser muito legal. Bastante. E na época, o meu professor lá, orientador, ele era um dos membros do Ministério da Agricultura que controlavam... Na verdade, a gente tinha que dizer para o mundo que a gente não tinha encefalopatia espongiforme bovina, não tinha doença da vaca louca. A gente tinha que dizer para o mundo que não tinha. Então, isso foi no começo dos anos 2000, né? 2004, 2005. Eu lembro disso. E daí todo animal que morria com sintomas neurológicos, ou também animais que chegavam em abatedouro com algum transtorno, às vezes transtorno de locomoção, alguma coisa assim, tinha que fazer necrópsia, fazer seu patológico para dizer, nós não temos encefalopatia espongiforme. E naquela época, era... Mas é que a Europa tava pipocando, né? Tava Inglaterra, de doença da vaca louca. Estados Unidos deu foco, Canadá, sim. Japão. A gente tinha fitosa forte na época, né? E a gente nada, né? No Brasil, hoje em dia, a gente tem 3 ou 4 casos confirmados da forma atípica, que não é uma forma transmissível, uma forma diferente. Ou seja, a carne brasileira é muito boa, né? É muito boa. Boa. É boa. Daí é isso. Daí comecei a trabalhar com o neuro, que ele era, né, da linha de pesquisa dele. Daí comecei a dar aula em Franca, de patologia, na Unifran. Na Unifran? Na Unifran. Daí quando eu terminei o mestrado, eu queria voltar para Santos ou São Paulo e montar um laboratório. Eu queria sair da parte acadêmica, de pesquisa e ir para a iniciativa privada. Daí surgiu a oportunidade de... Você ficou quanto tempo na Unifran? Na Unifran eu fiquei 2 anos e meio. Tá, bastante tempo até. Bastante tempo. Fiquei de 2004, meio de 2004 a 2007. Daí surgiu a oportunidade de montar um laboratório dentro de um centro de diagnóstico que já existia, que era mais forte a parte de imagem, na Granja Viana, em Cotia. Legal. Daí eu vim morar em São Paulo, ali na região do Jaguaré, ali na Vila São Francisco, e trabalhava na Granja, fazendo patologia, né? Biópsia. Cresceu demais, é uma região que... na época você conseguia andar na Raposa, hoje em dia tá bem complicado, trânsito. Não dá. E me convidaram para dar aula em Santos. Eu falei, vou voltar a dar aula vou voltar para Santos, ser professor e tal. Daí em 2007 fui dar aula, fiquei até 2021 dando aula lá. Cara, até mas eu morava em São Paulo e ia dar aula lá. Que faculdade que é?
Antigamente chamava Unimonte, hoje em dia é São Judas, né? Já É é do São grupo Judas. Ânima. E daí fiquei 15 anos dando aula lá, então ao todo foram 18 anos dando Você aula. aposentou praticamente. Praticamente. Parei em 2021 porque a biópsia transcirúrgica ela cresceu bastante, então economicamente, financeiramente, era mais viável eu ir para cirurgias do que ficar dando aula. Sim, sim. As cargas horárias de faculdades elas diminuíram bastante, né? A proposta de ensino mudou bastante aí com esses grandes grupos e eu pedi para sair. E mudou muito. Eu dou aula ainda na universidade, eu vou falar que tá... chega ao ponto da gente refletir muito. Eu até com a minha psicóloga eu converso sobre por que eu tô dando aula. E assim, de que você acaba não autorreflexão. concordando como é o ensino, né? Antigamente a gente tinha mais, assim, como diz, mais autonomia para decidir o que a gente ia falar para os alunos, como falar, como abordar. Hoje em dia a gente é meio muito mais mecânico, né? Eu senti isso Você tem que nos seguir, últimos você anos, tem né? que seguir um protocolo, né? É isso. Não, e acabou que no final, nos últimos anos, eu estava dando aula de zootecnia de grandes e de assuntos que eu não dominava, me sentia enganando as pessoas, porque eu era um bom professor, mas eu não dominava o assunto. Mas, Não assim, trabalhava com aquilo. sabia passar o que estava no livro, mas eu não tinha a experiência que eu tinha dentro da patologia, de você falar de um caso numa aula e tudo mais. Hoje em dia eu dou aula em pós-graduação, em algumas pós que tem aqui em São Paulo. E tá bom, né? Tá bom. Mata a vontade, assim, de dar aula, porque eu gosto de dar aula, né? Eu tenho esse problema também. Minha mãe é professora aposentada de rede estadual, né? De ensino. Então eu peguei um pouco do meu pai, da veterinária e da minha mãe de dar aula, né? E daí, hoje em dia, dou bem menos aula, mas fico mais nessa rotina de patologia transcirúrgica. E aí a patologia E tô em transcirúrgica Santos, começou... tô morando lá. Você mora em Santos? Moro em Santos. Santos é uma cidade muito legal, né? Santos tem tudo de São Paulo já. Tudo de São Paulo, está do lado de São Paulo. E ao mesmo tempo Santos tem aquela cara de cidade um pouco mais devagar, assim, né? Um pouco mais... É bem mais tranquilo. Bem mais tranquilo, é bem menos agitado do ponto de vista de... E diz que tá muito seguro o Santos também, né? Tem os problemas, né? Tem os que... problemas, mas... Eu moro atualmente no bairro que eu cresci, que eu nasci, então eu me sinto... você voltou pra lá, mesmo lugar. Pra lá, mesmo bairro. Eu me sinto seguro porque eu conheço as ruas e tal. Mas assim, mudou muito, né? Cresceu muito. Hoje em dia, né, a violência tá em todo lugar, mas eu me sinto seguro lá. Eu saio daqui, vou sair daqui de São Paulo hoje, vou pra Santos. Só de dormir lá. Amanhã eu tenho que estar de volta aqui em São Paulo, mas... Sério mesmo? Você vai pra Santos e volta amanhã? Prefiro. Dá quanto tempo daqui em Santos? 1h20, 1h10. Não é tão longe, né? Também não é absurdo. De carro antigo dá umas 2 horas e 2h30. É carro antigo você tem que parar em 2 postos, pelo menos, no meio do caminho. Carro antigo é mais demorado, mas assim, de carro normal é isso aí, 1h30, mas já teve tempo que eu demorei 3 horas, varia. Aí tem dia que é complicado. E hoje aqui em São Paulo tem pouca gente. Eu já volto no carro antigo, tá? Mas hoje tem pouca gente que faz essa... Tem a Krishna, que fazia patologia, conheci ela 10 anos atrás. Faz a patologia transcirúrgica. Foi quando eu conheci esse tipo de serviço. Sabia que existia em medicina humana. O cara tem um tumor, tal, precisa fazer uma avaliação de margem. Vai um patologista dentro do centro cirúrgico que faz avaliação de margem transoperatória. E eu tive essa experiência com meu tio, que teve um câncer. E na época eu falei, nossa, que legal, puxa, bacana, né? O cara foi lá e fez a avaliação de margem porque meu tio teve um tumor próximo ao nervo ciático, próximo à coluna. Então era um tumor meio difícil de remover. É mais delicado, né? É mais delicado. Então os médicos tiveram essa abordagem. Eu falei, pô, que legal. E na época eu conheci a Krishna que fazia. Então eu cheguei a usar bastante. E você começou quando isso? Quando que foi a sua... Então, eu gosto sempre de falar da Krishna, que ela é pioneira, né? Acho que foi ela pioneira mesmo? No Brasil, ela é pioneira. No Brasil, né? A gente tem que valorizar isso. Sim, ela faz um excelente legal. trabalho desde sempre. E é sempre muito difícil, né? É desafiador, né? Começar uma técnica... Não, eu lembro quando ela começou sem ter com... uma base, uma né? base, uma referência, ela uma levava ajuda. Então, eu, nas minhas palestras, nos cursos que eu dou de patologia transcirúrgica, eu sempre valorizo ela. A gente tem um contato não tão próximo, mas bem respeitoso, assim. E daí isso acho que ela começou em 2010, se eu não me engano, por aí. Eu acho que foi porque por aí, eu tinha, meu filho nasceu, o Antônio nasceu em 2008. E ela chegou em casa no aniversário dele, com a filhinha dela.
E acho que foi isso, foi 2010, Acho 2011. que é, Ela tava vindo vamos arredondar, acho que foi 2010 de Vitória, né? de Vila Vitória, Velha, isso, né? ela tava vindo de Vila Velha. Ela dava aula lá. E daí, acho que vamos arredondar para 2010. E daí, eu a conheci num centro cirúrgico, ali na Granja Viana. E eu já conhecia, não sei se vocês conhecem, o Thomas Lopes, anestesista, Sim, Tomás, sim. Ana Luísa Quiriquete, que eu já conhecia eles de outros lugares e eles falaram assim, Guilherme, tal, não sei o que, eu vi isso aqui, uma técnica diferente e tal. Daí eu conheci a Christian, troquei uma ideia e daí em 2011 eu falei, vou começar Estudar a esse treinar negócio. e estudar. Aí comprei um aparelho, comecei a treinar, falei assim, não, para oferecer isso aqui eu preciso estar bem treinado, eu preciso estar bem estudado. Então, fui com bastante calma. Eu dava muita aula, então os horários de aula me prendiam muito para eu oferecer esse serviço para uma forma generalizada a qualquer horário, porque daí as aulas me prendiam nos horários, né? E daí, junto comigo também a Carolina e o Daniel, do Cevap, começaram. Então eles eu não conheço. Eu Nunca tive contato. Eu conheci a Carol, ela fez pós de onco comigo, faz Legal. um pouquinho de tempo atrás. O Daniel eu não conheço pessoalmente, mas eles prestam também um excelente serviço. E daí, isso foi... Minto, perdão. Eles foram na clínica uma vez. Tá. Perdão, vieram. Eles estão aqui na... É que eles na foram Politécnica. Eles foram bem formais, assim, eles foram na clínica. A gente já começou a falar merda, né? Você entrou lá no centro cirúrgico. Porque, pô, o carro. Eu não conheço o Daniel. Não, mas... cara, eles já foram bem, assim, bem formais, tal, não sei o quê. Mas é normal, primeira vez. E eu nem. Não, pegou o carro, acabou a cirurgia, não, dá licença, tô indo, tal, não sei o quê. Não, obrigado, tal. E foi assim, tipo aquele bate-papo rápido, né, de centro cirúrgico. Você já ficou lá, tipo, eu fazendo a cirurgia, você do lado. Não, meu, conta do seu carro, como é que foi a história e tal. Então acabou criando uma empatia aí. E daí hoje em dia você tem aí no. Tanto eu quanto a Christian, a gente faz uns treinamentos com patologistas, né, que são formados já, que têm experiência, daí vem conviver com a gente para ver a técnica. Então tem gente no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná. O pessoal vem para cá para poder estudar. Bem. Que legal. Nos procura, né? Tem interior de São Paulo, já tem bastante gente fazendo. Rio de Janeiro, Espírito Santo, Brasília, Nordeste, se não me engano, Paraíba, Pernambuco e talvez... Cara, já tem bastante gente assim. Em Belém tem gente fazendo. Então legal. eu já dei curso para umas 30, 40 patologistas, nem todos fazem, né? Eu tô com um veterinário amigo meu, patologista em Uberlândia, ele é da minha equipe. Então a minha marca tá se difundindo, né? Como é que é o nome da marca? Chama One Patologia Veterinária. Número um em inglês. Quis fugir um pouco do legal. Do Patovet, essas coisas assim. Sim. Do pet do vet. E daí acabou que esse meu amigo vai trabalhar com patologista, quis trabalhar com transcirurgia. Eu falei, vamos difundir a minha marca. Me ajuda aí, né, que eu te ajudo. Me ajuda aí que eu te ajudo aqui. Daí ele veio, ficou comigo. Ele é amigo meu de faculdade, morou na minha república. Eu sou padrinho de casamento dele. Tem escorte também? Não, ele não tem. Ele é mais da guitarra mesmo, mais roqueiro. É o Serginho. Mas assim, daí agora ele vai começar, então a marca vai se difundir. Eu tô querendo ampliar meu trabalho também aqui para a região de Sorocaba, Alphaville. Porque tá crescendo demais. Tá crescendo bastante, a gente fica sem tempo, né? Eu não gosto de fazer... Eu gosto de fazer no máximo 2 cirurgias, 2 procedimentos por dia. Um de manhã e um à tarde. Eventualmente, quando eu tô próximo, eu faço à noite. Mas se estiver no mesmo centro cirúrgico, eu gosto de chegar cedo, eu gosto de conversar com o tutor, eu gosto de entender o que vai ser feito. Eu fiz pós em oncologia para entender melhor como funciona... Né? Mas você não trabalha com oncologia? Não trabalho com oncologia. Mas eu fiz pós em oncologia para entender como funciona todo o processo clínico da oncologia, o processo cirúrgico. Legal. Então eu fico até acabar a cirurgia, eu converso com o tutor depois da cirurgia. Então eu não gosto de fazer muitas no mesmo dia, porque senão fica muito corrido e um serviço assim não tão... Foi isso que me chamou a atenção. Não tão eficaz, entendeu? Não qualidade, né? A gente não se encontrou tantas vezes no centro cirúrgico assim. A rotina não tá... Que eu parei de operar tumor já faz um tempo também. Eu opero mais pra Fabi, a Fabi que tem um tumor e tal. Mas assim, o que me chamou a atenção foi que você estava interessado na cirurgia. Tipo, beleza, normalmente o que a gente faz? O patologista tá aqui, entregava a peça e tal. Acabava a atividade do patologista, ele... Tchau, tô indo embora, até mais, gente. Acabei a cirurgia, sei lá. E aí, como é que tá aí? Não, tá tudo bem, estamos aqui, estamos operando e tal. E a gente começou a conversar e eu percebi que você estava interessado no paciente mesmo. Isso foi um diferencial muito grande para mim.
Eu gosto de me envolver com o caso, né? Teve até um caso que a gente pegou lá de acho que era um gato, né? Com uma lesão ali em ducto Eu não biliar, uma neoplasia ali. Foi, verdade. Saída verdade. de ducto biliar pancreático. E eu quero entender o que, assim, fazer a cirurgia, retirar ali, para um cirurgião experiente, não é um problema, mas eu quero saber o que vai acontecer com esse animal depois. Sim, qual a evolução? Qual é a qualidade de vida? Porque será que a cirurgia é a melhor opção para esse animal? Então eu quero entender como é que vai ser a qualidade de vida. Eu estava conversando com uma veterinária que eu trabalho, ela é patologista clínica. E ela, sei lá, primo dela, irmão dela, não sei, tem um cachorro lá, um bulldog inglês, com um mastocitoma já envolvendo todo o joelho, assim, sabe aqueles sem limitação? Uma das opções é a amputação. Eu falei, Yara, talvez aí a amputação, o animal é um bulldog inglês, tem displasia? Tem displasia. Coxa femoral. Bilateral. Daí ele vai ficar só num membro. Um bulldog inglês que é um cachorro pesado, já idoso. Qual é a qualidade de vida que esse animal vai ter fazendo a amputação? Talvez removendo o tumor, mesmo sem uma margem cirúrgica, talvez esse tumor está gerando dor, talvez seja mais confortável para o animal do que fazer uma cirurgia mais radical. Tirei o tumor, beleza. E às vezes sucesso. Não é sucesso para o animal, entendeu? Então eu começo a entender, eu quero entender melhor como que são esses processos. O comportamento do tumor e o comportamento do pós-operatório. Então eu acabo me envolvendo com um caso, né? E daí a patologia transcirúrgica, ela faz eu entender, eu tenho uma visão mais da medicina veterinária como um todo, e não só ali da patologia, só daquilo que eu estudei. Né? Até estava conversando com um cirurgião oncológico lá de Santos, que trabalha bastante com cirurgias reconstrutivas, né? E eu também quero entender como funcionam essas reconstrutivas, como vai ser a evolução. Veterinário? Ele é veterinário, ele trabalha com essas cirurgias reconstrutivas, fazer flap, avanço, sei. Retalho. Eu falei, cara, existe pós sobre isso? Eu não quero fazer, mas eu quero entender como é que funciona para entender o que eu estou fazendo ali. Eu não estou fazendo ali só a patologia. Porque eu conversei com o tutor, eu vou sair ali, eu vou encontrar... às vezes eu sou o primeiro a sair do centro cirúrgico, Você é o primeiro a conversar com o tutor que está tenso, né? Tá com medo. Tá com medo, ele quer uma informação importante. Então, quando eu vou entrar na cirurgia, eu já falo, olha, provavelmente você vai ser o primeiro, eu sou o primeiro que você vai ver. Isso não quer dizer que tá tudo bem. Que tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Eu vou te chamar numa sala reservada pra gente conversar, mas isso não quer dizer que é um problema. É só pra eu não conversar contigo aqui na recepção. Então, isso foi evoluindo também dentro do meu atendimento. Legal. Eu tive que entender também essa parte do... sei lá se é assim que se chama, mas do atendimento da psicologia mesmo, ao redor do... A gente fala muito isso hoje, da psicologia do médico veterinário junto com o tutor, é importantíssimo. Porque aquele cara, ele tá tenso, ele já teve um caso na família, que um pai, a mãe teve às vezes câncer, eu tenho um cliente meu que ele teve câncer. E às vezes ele sabe que o animal tem, por exemplo, um lipoma, fez a citologia, deu lipoma, é típico de um lipoma, mas ele quer saber na hora se realmente é um lipoma. Sim. Daí às vezes eu sou questionado, mas você fez uma transcirúrgica de lipoma? Eu falei, mas você não sabe como é o contexto do caso. Medo, né, do caso. Então eu falo às vezes para os patologistas, né, que não trabalham em centro cirúrgico. O patologista que só fica em laboratório. Só, entre aspas, né? Que tem que ser valorizado também. Mas assim, se eu receber 20 casos de lipoma, os 20 vão ser iguais. Porque eu bato o olho no microscópio, eu vejo um lipoma ali, beleza, eu faço o laudo, acabou. Agora, os 20 casos de lipoma que eu atendo transcirurgicamente, falando, né? Eles são diferentes, porque envolve situações familiares diferentes. Então, às vezes, o mais importante não é nem o animal. Não é aquele lipoma na região torácica simples de ser removido. Sim. Que é o... Aquele que fica do lado aqui, né? Que é o mais importante. Não é o mais importante, não é isso. O mais importante é a família. A família quer a informação. Eu lembro que eu peguei um caso, era um lipoma, o dono do animal tinha perdido o pai e a mãe por câncer, câncer de mama, câncer de próstata, coisas mais agressivas, mas ele queria saber o que era. E quando eu fui lá conversar com ele e falei que era um lipoma, era um cara grandão, assim, morava com os pais, né? Um cara grandão, assim. Daí o cara começou a chorar, eu falei, caraca, o cara tá chorando. Marmanjão desse chorando. Marmanjão desse chorando, e porque ele sabe realmente que o animal não tem um tumor maligno, câncer, né? Ele tem um tumor benigno que foi removido e vida que segue. E para ele pagar por esse serviço é barato pela informação e pela, talvez, uma angústia que ele vai ter de
5, 7 dias até sair o laudo. Então, e esse custo, né? O custo-benefício de você ter informação no momento. Hoje eu vejo que assim, as pessoas que realmente estão envolvidas com o paciente, envolvidas com o pet, envolvidas. Elas querem saber. Não importa. Elas não têm. Não importa. Você, na área de patologia transoperatória, você tem sentido algum processo de resistência dos tutores? Porque a gente está vendo muito assim, entrada de plano de saúde, grandes empresas, investidores. Como é que você está sentindo essa... Eu acho que assim, a patologia transcirúrgica ainda é pouco conhecida. Eu acho que ela tem que ser mais... Existe isso pelo plano, pelos planos de saúde? Nenhum deles cobre. Existe esse serviço. Pelo menos eu ofereço por um dos planos o exame histopatológico. Até já falei, olha, vocês têm interesse na biópsia transcirúrgica, dependendo do valor a gente pode negociar, mas não oferece. Nada. Também por um valor baixo também não compensa, só o deslocamento. Né? Mas assim, muitas vezes são animais que têm plano de saúde, mas que eles pagam por fora a biópsia transcirúrgica. Mas assim, depende muito do veterinário passar para o tutor que existe aquele serviço. E aquilo que você falou, o teu tio, né, teve um câncer, né? Sim. Muitas vezes é o tutor que pergunta se tem esse serviço. Ó, que legal. Daí, às vezes, o veterinário sabe que existe, às vezes não sabe, ele vai pesquisar. Mas muitas vezes ou o tutor é médico, ou o tutor passou por uma cirurgia que precisou desse serviço, ou de algum parente, né? Mas, assim, tem crescido. Acho que na pandemia aumentou muito a rotina de todos os veterinários, e a biópsia transcirúrgica aumentou demais. Assim, na minha rotina aumentou umas 10 vezes mais. Nossa. Bastante. Por isso que você está comprando um monte de carro agora, entendi. Tá montando uma coleção. Não, o cara tá se aposentando já. Calma, não é assim, não vem assim. Mas assim, não, brincadeira, eu sei que é um Escort vermelho, XR3. Baratinho, esse é baratinho. Mas assim, tá melhorando. Tá o mais crescendo. Importante é assim, os cursos de pós-graduação estão começando a falar. Não, eu tô te perguntando isso porque assim, tem muita gente que chega para mim e fala assim, a veterinária tá ruim, não cresce. E realmente a gente vê alguns setores da veterinária que pararam no tempo, né? Pararam de desenvolver. A gente vê setores mais antigos, talvez. Sei lá, eu vou chutar aqui, dermatologia. Hoje em dia o cara fala, não quero fazer dermatologia porque eu quero ter rotina, eu quero ter mais movimento. Aí... essa parte clínica eu não sei como é que tá. Eu acompanho mais a parte cirúrgica, né? A parte clínica de atendimento eu não sei muito. A oncologia cresceu muito, né? A oncologia só cresce, né? Só cresce. Ortopedia também só cresce. Também. Eu conheço muitos ortopedistas, porque a parte de osteosarcoma também é um negócio que você faz bastante. Que mistura ali o onco com o ortopedista sim. A gente acaba... Vamos fazer biópsia aqui. Vamos ver se é um osteosarcoma ou se não é, amputa ou não amputa. Mas assim, cresceu bastante, mas assim, acompanho mais a parte cirúrgica, né? Mas assim, a biópsia transcirúrgica cresceu bastante, os patologistas têm se interessado mais, de uma forma geral. Os patologistas talvez fossem um pouco mais reticentes em fazer o serviço volante, porque o cara escolhe ser patologista, ele quer ficar no laboratório, não quer ter contato com humanos, com pessoas. Sim. É o melhor dos mundos, né? E assim, eu pensava assim também, não vou mentir. Mas eu percebi que assim, eu rodo, eu moro em Santos, eu venho para São Paulo, rodo de um bairro para o outro, tava lá em Moema agora. Você estava em Moema? Estava em Moema. Então, acaba que a gente roda, mas hoje em dia eu não troco por essa, entre aspas, perda de tempo que eu tenho ali me deslocando por ficar no laboratório. Mas você tem eu tenho um laboratório, eu tenho o meu momento, porque todos esses exames que eu faço durante a cirurgia, eu tenho que depois ir pro laboratório, processar a amostra, ver a lâmina, liberar o laudo. Então eu vou pro laboratório, mas eu não fico só em laboratório. Então eu tenho essa rotina bem versátil, vamos dizer assim. Às vezes, alguns veterinários me chamam para ir para cidades mais longe, e eu gosto de pegar uma estrada, daí eu vou. Vai tranquilo. Então, tem uma veterinária lá em Poços, que é a Patrícia Popac, ortopedista. Sim, a Paty, a Paty, fantástica. Ela me chama às vezes, pô, Guilherme, vem pra cá, já chega aqui um dia antes, a gente toma um já vinho. chega fazendo churrasco, já toma um vinho, e ela gosta de Fórmula 1, a gente conversa Fórmula 1. E é outro esquema, né? Lindóia é outro esquema. Mas também, cara, ela tá no... então, é a maior feira de carro antigo de São Paulo, Águas de Lindóia, famosíssima. Daí assim, a gente vai, daí é eventual, né? Mas assim, eu gosto, né?
Só que assim, daí a vida é mais corrida. Chega em casa agora, tem que dar uma revisada em umas lâminas. Alguns laudos que a galera já... Pô, Já tá pedindo, já e tá aí? saiu o laudo. Eu falei, não, calma, tô numa cirurgia, quando eu chegar em casa eu faço. Mas nada também muito workaholic, né? Acho que a gente Tá. tem que saber dosar. Por eu estar em Santos, às vezes eu vou dar uma voltinha ali no Na do orla, do calçadão, na calçadão, orla. pegar uma brisinha, Segunda-feira eu fiz isso. Quiosque com chopp, com tomar um chopp. chopp. Tá saindo muito navio de... Qualidade de vida, né? Saindo muito navio de cruzeiro agora. Vai ali, tira uma foto ou outra. Os navios saindo, tudo Bem pertinho. Eu iluminado. moro bem pertinho ali, então É lindo ali, né? ficou bem gostoso. Cara, aquela ali. pontezinha, a hora que você chega em Santos, aquela ponte antiga ali. Puta, Então. que coisa Daí linda. é assim, Então, é um serviço, diferente, não é... Assim, as pessoas que vêm fazer treinamento comigo, às vezes não gostam desse vai e vem. Porque também tem dia que a gente tá estressado no trânsito. Lógico. E, né? Não, São Paulo é uma caixinha de não tem surpresa, como, né? Isso reflete. Eu tenho uns amigos que eu fiz de Brasília, 2 patologistas, falam, pô, cara, primeira cirurgia que a gente foi com você já sai buzinando, xingando o cara, mostrando o dedo. Eu falei, isso aí, cara. Se vocês querem trabalhar com transcirúrgica, tem que aprender como funciona Como já funciona no o trânsito. trânsito, E eles estão lá, estão em É que vocês não andam de moto, você tem que andar de moto. Eles estão em Brasília. Lá em Brasília é incrível, não tem trânsito, né? Lá flui. Eles Estão lá não fazendo tem trânsito, mas tem um bastante. calor do cão, né? Os caras sofrem pra É uma caramba. cidade legal, lá é gostoso. Pô, é lindo, Brasília é lindo. É gostoso lá. E eles estão lá, são amigos meus. E aí tá indo, né? Você tá com evoluindo. 20 anos já de profissão, 25, 25 anos. 24. E aí, pretende aposentar? Qual que é o planejamento? Não, Transcirúrgico por mais 30 anos. não pensei nisso, cara. Eu não sei. Não pensei. E agora eu tô trabalhando também num centro de reabilitação de animais marinhos no Guarujá. Então, eu ia te perguntar isso. Você me falou do... Quando você estava lá na clínica, você falou, não, porque eu estou trabalhando pro governo, tal, algumas coisas de animais marinhos, fazendo uns histopatológicos, tal. Como que funciona isso? Qual que é a demanda? Qual que é o trabalho? Cara, lá é o seguinte, a Petrobras, para explorar petróleo e subprodutos do petróleo, acaba agredindo de certa forma a natureza, né? A exploração, ela faz isso, né? E daí existem estudos para ver o impacto sobre essa extração de petróleo nos animais marinhos, sejam aves marinhas, tartarugas, quelônios, né? Sim. E mamíferos, cetáceos, pinnipídeos, focas, né? Leão marinho, lobo marinho, de uma forma geral. E daí, a Petrobras acaba contratando vários institutos de pesquisa que já existiam anteriormente, que faziam pesquisas bancadas por outras fontes, né, de renda, em determinados trechos de faixas de areia do Brasil. Então existe desde lá do Rio Grande do Sul acho que até o Nordeste já tem. Então a faixa de areia que eu trabalho é de São Vicente a Bertioga, se eu não me engano. E todos os animais que são encontrados Mortos. vivos ou mortos, eles são resgatados ou transportados para a nossa base, que fica no Guarujá, na Praia do Tombo. Legal. O nome do instituto é Instituto Gremar. Que legal. É um grupo de resgate e reabilitação de animais marinhos. Já existe há muitos anos esse grupo. Antes desse projeto da Petrobras já existia. E daí acaba que os animais vivos eles são tratados, reabilitados e soltos voltam. quando Possível, né? possível. E os que acabam morrendo, dependendo do estado de conservação, são realizadas necrópsias e exame histopatológico. Né? Acho que todos são realizados necrópsia, mas até um determinado grau de decomposição que a gente determina que é o COD 3. COD 1 é vivo, COD 2 é uma decomposição leve, 3 é leve a moderada, 4 e 5 já é uma decomposição Já não dá para evoluir. acentuada. Mas todos são realizados necrópsia, daí existe a equipe de necrópsia. Legal. E órgãos, tecidos são coletados para a gente fazer histopatológico. Então a gente faz histopatológico, une as informações e chega a uma conclusão do que esse animal morreu. A maior causa é interação, que a gente chama de interação antrópica, né, com humanos ou Barco. apetrechos de pesca, linha, rede de arrasto e por aí vai, né, ou lixo, o famoso Plástico. canudo, sacola plástica. Morre muito mesmo? Morre bastante. Encontra muito bicho morto, muito filhote. Olha só. Agora no verão a gente fala de
como é que se fala? De temporada, né? Agora a gente fala que é uma baixa temporada de morte e de chegada de animais, porque é o verão, né? Então, aves o ano todo a gente tem, né? Por causa da migração. Agora a gente tá no outono, Pinguim, né? Entrando no outono. Tá é. começando baleia ali no litoral norte. Então, começa a subir baleia, jubarte, acho que agora... Mas jubarte não chega aqui tanto em São Paulo, né? Vai mais pro Rio de Janeiro pra cima. Mas as francas começam a chegar e vão até Santa Catarina, as baleias francas, né? E pinguim começa a chegar. Então a temporada de pinguim começa agora, eles começam a subir da Antártida e chega muito animal debilitado. Caramba. Ou morto, ou debilitado. Daí eles são resgatados, reabilitados e eles são soltos em grupo. Então não adianta eu soltar um por vez. Eles têm que ser soltos por grupo, porque eles eles nadam em grupo, né? Eles migram em grupo. Então não adianta eu soltar um só. Então existe toda uma técnica, todo um estudo, que legal, né? Que legal. Global de soltura. Não é, eu faço assim, eu vou fazer assim. Existe uma interação entre os grupos, com grupos da Austrália, americanos, protocolos que são seguidos, que legal. mundiais para soltura de animais. Então a gente tem uma estrutura bem grande. Fala a gente, né, que eu sou funcionário lá, mas a gente tem uma estrutura bem grande lá. A gente tem tanque de cetáceos. Então teve um cachalote anão que foi resgatado, um animal de Olha que legal. 4 metros, Putz, que enorme. ficou lá para ser reabilitado e solto. Então, agora vai começar, a gente vai ter uma média aí de muitas necrópsias, assim, vamos pôr aí uma média de mensal de 100, 150 necrópsias. Caramba, é necrópsia pra caramba. E Mas o centro de necrópsia é no próprio instituto. O instituto ele tem praticamente uma estrutura de hospital, centro cirúrgico, é enorme. Que legal. É enorme. Tem a parte de educação ambiental, de educação ambiental em praia, de marketing, administração, Puxa, psicólogo. É enorme a equipe. Eu creio que sejam em torno de 50 a 70 funcionários. Nossa, é grande. Entre biólogos, né, veterinários. Veterinário tem vários. Tem vários. Acho que a gente está com uma equipe lá de 7 ou 8. E assim, faz necrópsia, tem que saber coletar um sangue, tem que saber tirar óleo do animal, que fazer morreu. a despetrolização. Então, a equipe mesmo ali de frente de veterinários, que eu não atuo, né, não tenho conhecimento para isso, é bem pauleira. Assim, de domingo a domingo. E eu fico mais na parte do laboratório, da parte de histopatologia. A gente tem laboratório de microbiologia, de exame de sangue. Então, é bem pauleira para os animais que estão lá. Mas é financiado por qual empresa isso aí? É governo ou não? Olha, o Gremar ele é contratado por uma empresa de engenharia ambiental, de essa parte de soluções ambientais, né, que se chama Mineral. Sim. E a Mineral, se eu não me engano, ela é contratada pela Petrobras. Então existe toda uma cadeia de distribuição. Uma cadeia de distribuição. Então nós nos reportamos à Mineral e a Mineral se reporta à Petrobras. Parece que em São Paulo são 4 equipes, né? E tudo isso é público, né? Você entra no site da Petrobras e você vai ver. Você vê isso aí. Tudo isso é público. Tem o IPEC, que faz a faixa ali de Cananéia, Iguape. Isso que é forte também, Instituto de Pesquisa, eu não lembro agora a sigla, mas é de Cananéia. Tem o Biopesca, que é na Praia Grande, a sede. Tem o Argonauta, que é São Sebastião e Ubatuba. Argonauta. E o nosso é o Gremar, que é ali a faixa, né? Então essas 4, se eu não me engano, se reportam a Mineral. Posso estar falando besteira, mas tudo isso existe, é público, né? Os dados são públicos, as informações elas são públicas. E é muito interessante isso. Você participando desse processo, esses dias eu vi em notícias sobre a morte dos corais, o aumento da temperatura. Como é que você viu isso dentro desses órgãos aí que estão estudando? Então, a gente não pega essas... Você não viu isso? Essas espécies a gente acaba não se envolvendo. Peixes... Mas você não ouviu falar disso? Não ouvi. Não sei. Não, teve uma pessoa que veio, porque os corais vão morrer em 20 anos, vai acabar tudo. Eu falei, cara, como assim? Não é. Não deve ser para tanto. Talvez alguma faixa de... A temperatura, né, mudando, né? Mudando vai alterar, né? A gente sabe que vai alterar. Mas são animais primitivos, né? Não sei se são tão sensíveis assim, né? Quanto mais primitivos, talvez mais adaptados ao mundo. Eu ia te perguntar, que eu falei assim, como ele está trabalhando num projeto... Eu dei muito tempo aula de parasitologia e eu falo assim, os parasitas são muito mais evoluídos e resistentes que vocês, falando para os alunos assim. Os caras estão aqui há zilhões de anos. E se a humanidade morrer, eles vão parasitar outro bicho. Outro bicho, vai se adaptar a outro. Ele fala que esses animais são mega resistentes, né? Mas a gente não pega peixe, tubarão, raia, assim, nada. Não, a gente não trabalha com isso. É mais mamíferos mesmo. Mamíferos, aves. O grande forte é aves. Aves e répteis. E tartaruga, né? A maioria é tartaruga verde. A gente tem 5 espécies no Brasil.
Daí a tartaruga de couro, a tartaruga de pente, elas são mais raras, assim, elas são mais oceânicas, né? Então não difícil chegam acontecer. tanto aqui na costa. A verde ela é mais costeira. Você vai caminhar ali em Santos, no paredão ali, você vê ali As as tartarugas. tartarugas jovens, assim. Não, agora tem bastante, né? Você Lá acaba- eu E aí, frequento pô, quando bastante. era moleque eu não via, cara. Hoje Não em dia, existia. Não. hoje em dia eu vejo assim, eu vejo mais fácil. Eu não sei se é porque eu procuro, mas Eu frequento lá. muito o litoral norte. Eu vejo galera que vai andar de stand-up Ah, ou que vai fazer canoa havaiana, vê bastante bicho. Ali pra região de Ilhabela já tá aparecendo. Caraguá, né? Então Orca, eu vou pra Caraguá. aparecendo. Então apareceu Apareceu orca. essa semana, né? Orca. Você viu? Eu achei muito legal a filmagem. Mas acho que anualmente elas estão Elas aparecem, elas estão sim. aparecendo. Eu não sei se isso é bom ou ruim, porque às vezes é um animal que é mais oceânico e tá vindo mais pra costa se alimentar porque não tem O alimento. que a gente vê das orcas, Isso por eu não exemplo, sei dizer, mas assim, é bacana você ver o bicho, né? As orcas elas são costeiras, né? Porque elas se alimentam de mamíferos. É. Então o mamífero tá na costa. E eu achei legal, porque elas estavam bem no canal, assim, estavam cruzando o canal. Elas anualmente. Ali em Santos tem o próprio porto, né? Tem muitas áreas privatizadas, então quando entra normalmente filhote de baleia, jubarte perdida, eles já têm um plano de monitoramento e de, Olha que legal. sei lá, eles conseguem fazer com que guiar esse animal para fora do canal do porto, porque o tráfico É muito intenso. tráfego de ali, né? navios não pode parar. E eles conseguem levar esse animal até uma área mais aberta, próximo da Laje de Santos, ali onde já é mais aberto. Bem mais aberto. Mas né? esses animais normalmente estão perdidos da mãe e eles tendem a não Depois se vingar acha, não? muito. Não, acho que não. Acho que eles acabam se perdendo e se for uma muito jovem dependente, né, da Acabam mãe, eles morrendo. acabam morrendo por inanição. Inanição, alguma não coisa assim consegue, nesse não sentido. consegue se alimentar. São animais de grupo, né? Complicado. Cara, muito interessante. E em paralelo, então, você tem a patologia que você vai nas clínicas, nos hospitais, trabalhar, e junto isso com o projeto de animais silvestres. E dá pra ver que você gosta de animais silvestres. Voltando lá, quando eu fui para Jaboticabal, que eu falei que eu conheci a professora Karen Werther, ela era professora de animais selvagens. Olha que legal. E eu a conheci numa palestra, ela estava dando uma palestra sobre canários. E eu falei, cara, que legal, né? Eu sempre gostei de selvagens, e naquela época, na faculdade, anos 90, ninguém falava disso. De selvagens, na verdade, era todo muito mundo- pouco. né? Tinha os zoológicos, Eu assim. fiz estágio no zoológico, mas era assim, era muito difícil conseguir. Eu tentei. Era muito difícil conseguir estágio na época. Eram 2 anos de espera. Eu consegui. Eu tive a sorte. Fiquei Cara, um 2 mês lá com anos de a espera. professora Sandra, em 98, 99. 99 eu entrei na faculdade, eu pedi estágio em 2000 e falaram pra mim que a fila tava em 2004. Eu falei, mas eu vou estar formado, e aí? Eu consegui. Não tem como. eu tal. consegui, eu dei sorte que tinham 2 veterinários de férias, só tava a Sandra, a doutora Sandra. Então ela precisava de alguém ali para ajudar ela. Ela me abraçou e falou assim: Guilherme, vem aqui, você vai ter que fazer tudo. Me tem que ajuda. falar, me ajuda. Foi ótimo, foi um mês assim. Que legal. E daí eu entrei na patologia pelos selvagens. E eu fui conversar com a doutora Karen depois da palestra. Falei, Karen, pô, tem como eu fazer estágio com você? Lá em Jaboticabal, mas eu não gosto de clínica. Eu não quero ficar atendendo bicho selvagem. Eu quero fazer necrópsia. Ela falou, vai, tem 2 freezer pra tu fazer necrópsia. Caramba. E cheguei lá e 6 meses fazendo necrópsia, histopatológico, junto com a rotina de patologia de domésticos. Porque tem muita gente que não entende, mas E a acabou necrópsia, que é tudo muito parecido, né? a necrópsia ela é um norte pra quando você tem um problema populacional até, né? Você fala assim, claro. cara, tá morrendo esse bicho, vamos tentar descobrir, saber Não, a causa. Você pode ter vários animais morrendo da mesma doença. Cada animal, cada necrópsia, ele vai ser diferente uma da outra. Isso que é legal. A gente fala que mesmo. a necrópsia ela é uma educação continuada, né? A gente pode ter 10 animais morrendo de raiva, mas esse aqui vai ter uma coisinha diferente, esse aqui vai ter um detalhe anatômico diferente, esse aqui vai ter uma doença concomitante. Junto, que vai te confundir um pouco. E daí cada necrópsia é uma surpresa, né? Falando da raiva, já que você botou raiva na verdade, mesa aí, vamos falar um pouquinho da raiva. E aí, como é que tá o processo da raiva? Você tem visto animais que chegam pra você com suspeita de raiva? Você já pegou algum animal que você falou, cara, isso aqui é raiva, o que eu faço agora? Cães e gatos, como veterinário, eu nunca vi. Tá. Voltando lá atrás, na época que meu pai, né, era vivo, ele era das zoonoses de São Vicente. Né, anos 80, Deve ter 90. tido muita carrocinha lá, né? Não, é laçador. Era laçador. Laçador Capuchinho era o nome Do era cara o que apelido do aprendia cara. os- Capuchinho, seu Capuchinho. E
Eu via cachorro e gato com raiva, mas eu era moleque. Não entendia direito, mas assim, pô, esse animal. Tá com raiva. Iam todos serem sacrificados, era o termo que usavam, não era eutanásia. Mas esses dias eu tava conversando com umas protetoras aqui, umas ONGs, e eu expliquei que quando eu fiz faculdade, a gente operava animais que iam ser sacrificados pelo Centro de Zoonoses de Londrina. Mas que absurdo! Eu falei, não, peraí, eles iam sacrificar, isso era normal na época, se sacrificava animais de rua. E hoje em dia é meio inconcebível isso, né? Mudou muito, né? Muito. E daí eu peguei o processo de início do governo do estado e das prefeituras de vacinação. Sim. Então eu acompanhava meu pai nas vacinações, ia nos mês de agosto e tal. Ia nos bairros bem assim, carentes de São Vicente. Acho que ele queria que eu fosse também para ver a realidade, uma outra realidade, Sim. né? E ajudava nas vacinas e tudo mais. Então chegava aquelas senhoras com um carrinho de feira com 10 gatos dentro, Nossa. você saía espetando. Tinha gato que tomava 2 vacinas, tinha gato que não tomava nenhuma, porque era, né? Não tinha nem como tirar o gato lá de dentro. E daí a gente viu que a raiva ela foi controlada em cães e gatos, né? Graças ao protocolo de vacinação anual. Vacinação anual, e isso acabou, né? Isso hoje em dia. Não tem mais. Hoje em dia não tem mais campanha, né? E a coisa tá voltando. E a gente briga, né? Como veterinário, o conselho, ele briga, né? Mas ele não tem como obrigar as né? prefeituras a fazer, mas ela orienta. Então eu conheço pessoas lá dentro que têm um trabalho muito sério, que trabalham com zoonoses e que orientam, né, sobre isso. E quando existem esses focos, né, acho que teve aqui na Lapa, foi na Lapa? Que teve... eu não sei, eu sei que tá pegando muito... Teve um caso aqui, eu não sei se é verdade. Hoje na Instagram a gente vê várias coisas que a gente não sabe se é verdade. Eu sei que teve lá em Taboão. Então, quando eu tava no mestrado em 2013, 14, o Paulo Maiorca pegou um caso de um gato com raiva, que não foi publicado, assim, não foi pra mídia, pra imprensa. Mas ele falou, não, isso é raiva, mas provavelmente contaminação pelo morcego. E morava perto do Parque do Ibirapuera. Mudou hoje em dia. Hoje em dia os cães e gatos se acidentam com morcegos, ou as pessoas se acidentam diretamente com morcegos. Sim. Né? E diz que é super perigoso. Não, não é só o hematófago, qualquer um pode transmitir. Qualquer animal de sangue quente, né? A visão, a visão da doença, a patogenia, vamos dizer assim, da doença mudou agora, né? A epidemiologia, na verdade. Agora, em grandes animais, não. Em grandes animais eu vi bastante na residência. Em gado, né? Bastante. Em gado, em cavalo, a gente vê bastante. Normal. Em Santos, faz uns 2 anos, teve um foco no Guarujá, na verdade. Eu nem sabia que existia no Guarujá. Lá tem uma área mais rural e eles têm fazenda de búfalos lá. Olha que legal. Uma fazenda era uma empresa grande, não sei se era Pão de Açúcar, não sei dizer, mas eles têm a fazenda de búfalos e começou a morrer búfalo com sintoma neurológico, adulto, filhote, então uma faixa etária bem variada e próximo à mata, né? Então a gente pensa que teria morcego ali perto. Sim, sim. E a gente fez a necrópsia, fizemos histopatológico e mandamos pro biológico ou pro Pasteur, não lembro para quem foi. É Pasteur, né? Pasteur que... Eu acho que foi, eu não sei como é que tá agora, mas a gente acabou diagnosticando, né? Foi diagnosticado. Eles fazem inoculação em camundongo, né? Imunofluorescência. Mas no histopatológico já tinha a lesão bem clássica, né? Corpúsculos de inclusão e tal, e a gente confirmou. Daí notificamos, né? Até conversei com uma veterinária do Instituto Biológico e ela me ajudou ali na parte de notificação. Porque é complexo, né? Não é tão simples. São sites públicos, né? Que você tem que ir ali pôr e tal. E daí eles entram, né? Acho que o Pasteur acaba entrando em contato com o responsável pela região ali, né? Onde teve o foco. E eu não sei o que aconteceu mais, eu não sei. Aí você perdeu a linha ali. Acaba que a gente eu, com essa parte final assim, não acabei me envolvendo. Mas assim, eu nem sabia que existia isso aí lá no Guarujá. É bem bacana, assim, a região bonita, assim. Mas a gente vê a importância, eu vejo hoje a importância dessa questão da vacinação de raiva pela prefeitura, que faz uns 5 anos, mais ou menos, que sumiu. Começou com aquele negócio de uma vacina que deu problema para os cachorros, que começou a ter muito cachorro com choque anafilático e tal, e aí a prefeitura parou de comprar. E hoje a gente vê que é um problema que está voltando. Acho que usou, né, esse pretexto aí para não fazer, né? E às vezes tem algumas campanhas, né? Mas eu não sei. Em Santos realmente eu não sei
como é que tá. E você não quer mudar de Santos? Vai ficar em Santos? Não quero. Ama Santos. Não quero. O negócio é ficar De lá em lá, Santos. por enquanto lá. A minha rotina aqui em São Paulo, 3 vezes por semana aqui, mas... O resto é lá. O resto é lá. É orla. Ah, eu gosto de lá, não tem como. Às vezes eu nem fim de semana fico em casa, mas eu tô lá, sabe? Mas o laboratório não... Você tem um laboratório seu, mas não é um laboratório aberto, assim, comercial. Não, eu não recebo... Eu não faço coletas lá, não recebo o cliente lá. É mais a parte de processamento Só e processamento. microscópio para ver as lâminas. Então ele é fechado para o público, né? Legal. Eu tinha até num outro local, eu atendia, fazia citologia, recebia o cliente, mas hoje em dia eu parei assim porque eu não precisa consigo ter me atendente, comprometer com secretária, horário. tem que ter- Eu não é, consigo cara, me comprometer tem que ter com uma horário, equipe. entendeu? Então, às vezes eu tô aqui, a cirurgia atrasa, ou pego um trânsito e eu tô com uma coisa marcada lá. E o veterinário que quiser te procurar, por exemplo, como que ele te acha? Qual que é o teu contato? Porque rede social você só fala de carro antigo. O meu Desculpa. melhor marketing... Qual que é? Por É onde o- te acha? Meu melhor marketing, assim, né, claro, é uma brincadeira, mas assim, o meu melhor marketing é o anestesista. É o Clube do Escort. É o Fala a verdade. Não, né? é o anestesista. O anestesista ele chega e fala assim, chega pra você. Pô, eu conheci um cara, patologista, faz patologia transcirúrgica. Ah, o que é isso? Não, é isso, é assim, assado. Isso. É ele que... Daí o anestesista vai pra outro centro, daí ele vai lá e conta pra outro, porque ele, né, vai... Ele que vai espalhando. Ele que vai espalhando. Então eu falo que os meus garçons, né, que quem vende quem vende ali a comida no restaurante é o garçom. Eu falo que o meu garçom é o anestesista. Claro, hoje em dia muita gente conhece, eu trabalho para uma galera bem legal, assim, renomada, junto com essas galeras bem renomadas e eles daí já acabam já me te chamam. conhecendo. Mas se a pessoa, por exemplo, está assistindo o nosso podcast, que já quiser te procurar, por onde que ela... Tem o meu site, que é www.uampatovet.com.br e tem o Instagram, que é @uampatovet. Que não é aquele que eu converso com você de vez em quando. Aquele é o meu pessoal. Você manda coisa de carro antigo. Aquele não é de veterinário. Só de bagunça. É tudo menos veterinário. Tá escrito lá, tudo menos veterinário. É o @uampatovet. Uam de número 1 em inglês, Patovet. Esse eu acho que eu nem sigo, eu preciso seguir isso aí. Segue lá. Mas assim, dificilmente o pessoal me chama por lá. Normalmente assim, oi Guilherme, meu nome é Renato. Tal oncologista me falou de você que você faz patologia no transcirúrgico. Quando você pode fazer? Quais são os seus valores? É assim. Não, mas eu quando te conheci foi assim. Vanessa, eu preciso de... o fulano, que era esse outro que você falou do casal ali que vai... Sim. Eles não podiam, estavam ocupados, a Cristina também não chamava faz tempo. E isso Aí a Vanessa chegou em você e falou, tem o tal de Guilherme. Eu falei, eu não conheço, mas chama o cara, deve ser bom, vamos lá, vamos tentar. Isso é muito legal, porque assim, eu não sou daqui, né? Então o meu laboratório não é de São Paulo, ele é de Santos. Não, ele não é de São Paulo. Mas com o crescimento da Cristina, do Cevap, e com os horários com a agenda muito cheia deles, abriu as portas pra mim. Sobra, né? Sobra. Falei, eles não podem, mas o Guilherme pode. Mas o Guilherme pode, gostei do Guilherme, então... Não, e é diferente. E daí, não, assim, eu não tô nem comparando um serviço do outro, mas assim, a gente cresce junto, eu acho que é legal isso, eu não os vejo como concorrente, eu os vejo como colegas, né, que trabalham na mesma área e que todos crescem junto, e realmente todos crescem junto, não tem como. Não para de crescer, Não né? para de crescer, e a equipe deles cresceram, a equipe da Cristina cresceu, eu quero crescer minha equipe porque a gente precisa de mais gente fazendo isso e nos ajudando. Talvez seja aí onde eu vou me aposentar lá na frente. Eu acho que você vai se aposentar. E vamos falar um pouquinho de hobby agora. Você tem um hobby aí que a gente tem em comum. Quando você começou a falar, não, porque eu tenho uma caminhonete, uma C10 e tal. Como é que começou esse hobby aí dos carros antigos? Me conta aí, cara, como é que foi a sua... É engraçado que assim... A gente vai começar o podcast agora, tá? Agora que tá começando a bebedeira. É engraçado que assim, quando eu era moleque, o meu irmão que era o cara dos carros... Mas teu pai não gostava de carro? Não sei dizer. A gente via Fórmula 1 junto, mas nunca conversava. Assim, mas ele não tinha, tipo, uns... Não. Uns Landau... Tinha o Uno, Corsinha... era tudo carro de Teve veterinário. Dodge muito antigamente, mas a minha mãe vendeu, porque meu pai ia pra São Paulo no aeroporto e deixava os Dodge com a minha mãe. E minha mãe, pra estacionar aquela banheira, não vendia, dava, vendeu tudo. Aí pegava Golzinha. Brasília. Era o que tinha, Brasília era o que tinha. E assim, meu irmão sempre foi o cara dos carros e eu dos bichos. Né? E a gente jogava bola junto. Né? Daí,
crescemos, meu irmão nunca ligou muito pra carro de verdade, ele é um... O que é carro de verdade? Meu irmão, ele é um profissional do Autorama. Olha que louco. Olha que legal, ele é Autorama profissional? Profissional. Cara, que legal. Uns carrinhos muito legais, assim. E custa uma fortuna, eu sei que tem... Sim, não, é absurdo o que ele tem, assim, de carrinhos. E tudo que ele ganha, ele vai lá e compra carrinho. E vive disso, vive com... É o hobby dele, a doença dele é essa, doença entre aspas, né? É o hobby dele. E eu acabei que... Um dia eu tava muito, sei lá, desgostoso. Falei, vou comprar um Fusca. Daí fui e comprei um Fusca. Comecei a procurar, fui comprar um Fusca. Peguei lá na Moca. Aqui na Moca, o Fusca. Lá na Moca, moço, com o Peguei um Fusca. Fusca, cara, zoado. O cara deixou o Fusca lá em Santos. Eu não entendia nada do carro. Daí você vai trocando uma ideia com um, com outro. Não, porque eu tô te falando isso porque, assim, a primeira coisa que eu ouvi de um dos caras que eu mais... assim, reconheço como um mentor de carro antigo, ele falava assim, nunca compra carro de Santos, porque carro de Santos vem podre. Não, caixa de ar podre, caixa acho que é lenda. Podre. Isso é lenda. Isso é lenda, mas é uma lenda que ainda existe. Né? O carro de Santos ele é mais barato. Muito mais barato. É mais né? barato, ainda que tem vem isso. podre. Tanto que lá em Santos, carro normal, né, do dia a dia, muita gente vem do Paraná e Santa Catarina comprar carro de Santos, alegando que o carro é mais barato para vender lá. A gente chama eles de mesmo? Catarina, né? Os Catarinas. Eles ficam comprando carro na rua. Olha só. E daí, quando eu vou vender meu carro do dia a dia, eu vou procurar esses caras. Às vezes eles pagam um pouco melhor, entendeu? E vende rápido. Na hora ali, já vai no banco e já resolve. Olha só. Hoje em dia já faz do Pix. E daí eu comprei esse Fusca e tal, ia num encontro, ia no outro. Daí eu falei, quer saber? O que ele era? 1.500, 1.600? Ele era um 1.300, 82. E daí eu fui descobrir que era um carro super raro, que era uma versão super rara, que era uma versão standard, pé de boi. Tinha nada o carro, zero. Era um Fusca sem nada. Nem o cromadinho do pisca tinha, ele era da cor do carro. E isso é mega raro. É mesmo? Mega raro. E daí era um carro cinza, né? Um cinza clarinho, que foi feito em massa para a empresa, quando as empresas começaram a formar frota. Olha só. E era o pé de boi, tipo, zero. Não tinha nenhum isqueiro, nada. Relógio, nada. E daí eu acabei que eu vendi esse carro por necessidade financeira na época. Mas curtiu o carro, curtiu o motor boxer. Não, quebrou. Refrigeração a ar. Não, quebrou o carro, para fazer curva abrir a porta. Mano, Daí ia lá, puxava a porta, embaçava. Não, tudo que um Fusca faz. E daí eu vendi esse Fusca e tal, e daí não fiquei só de boa. Daí esse meu amigo Henrique, que é ortopedista, Henrique Malfatti, ele apareceu com Opala lá em casa. Ele é ortopedista em Santos. Em Santos. Ele apareceu com Opala, pô, comprei Opala. E aí ele foi meu aluno na faculdade. E olha já só. tem as tatuagens de Dodge e tal. Ele queria Dodge, Maverick. O meu sonho era Maverick, né? Mas hoje em dia não dá, inviável. Cara, Maverick virou... Muito caro, não. Não, tá mais caro que Mustang, Maverick. Não, sem condições. E daí ele comprou o Opala. Eu falei, cara, vou comprar um carro. Daí fiquei fuçando. Daí comprei a caminhonete, comprei a C10. Foi aí que você entrou na C10. Entrei na C10, achei ela lá em Serra Negra. Você foi até Serra Negra buscar? Eu tava lá com uma amiga e vi o carro lá. Daí voltei pra Santos. Daí fui de novo, o carro tava no mesmo lugar. Falei, cara, esse carro aí... A terceira vez que eu fui, vou lá andar. Você ia ver a amiga tava só pra poder ver o carro. Eu ia viajar com a minha amiga e o carro tava... A terceira vez que eu fui, falei, não, vou andar com esse carro. Daí tava numa loja. Daí fui na loja, vi o carro, entrei embaixo, nenhum podre, lataria zerada. Fui dar uma volta, puta carro ruim de andar, pesado. Ruim, né? Sem direção hidráulica, pesado, 4 marchas. Horrível. Eu falei, é esse que eu quero. É esse que eu quero. Daí, comprei. Daí fui com esse meu amigo buscar, porque eu precisava de alguém junto, né? Daí, você precisava de um cúmplice, né? Pra explicar pros amigos, olha, eu fui, mas tinha um... Daí a gente foi de carro normal, eu voltei de Santos pra Serra Negra, daí eu voltei de Serra Negra dirigindo a caminhonete e ele com o meu carro. Chegou em Amparo, que é 10 Esquentou já. Não, a bateria já arreou, o carburador já desregulou, já tem foto nossa ali, já tipo... Parado, né? Tipo... Demorou, puta, sério. O carburador tava desregulado, qualquer lombada que reduzia ele morria. É mesmo. Puta, daí... Mas conseguia pegar de novo. Daí, por isso que a bateria arreou, né? Preciso de comprar uma outra bateria, de tanto ter que ligar. E daí chegamos em Santos, umas 5 horas depois. Puta, rolê.
Não, e assim, não conhecia nada do carro, falta de segurança. É motor o quê, a C10? Ele é um 6 cilindros, é um 6... 4.3. Ah, é o motor do Opala antigo, né? Como se fosse o... Ele é antes do motor do Opala. É o precursor, vai, do motor do Opala. Daí o do Opala é o 4.1, deu uma é. modernizadinha, assim, então é um pouco melhor. Ele é um 4.3, eles chamam de Chevrolet Brasil. Ele começou a ser produzido em 59 e foi produzido até 84. Esse motor sai em barco, sai em um monte de coisa. Inquebrável, cortador de cana. Um monte de coisa. Usa em tudo. Trator, tinha os caras que usavam em trator. Então, ele é inquebrável, tá lá. E daí eu comecei a estudar sobre o carro e sobre o meu carro. E daí eu comecei a descobrir que o meu carro, ele era totalmente original. Motor, câmbio, direção. Totalmente original. E daí eu fui descobrir que ele era de um único dono. Olha que legal. Era uma raridade. O carro eu não sabia quando eu comprei. Porque... Você pagou quanto na época? Paguei... O valor real ou o valor... Não, valor real. Valor real, vai. Que eu falei pra esposa. Não, real. Foi... Acho que foi 35. Pô, eu te pago 34 hoje. Hoje em dia eu já gastei... Hoje em dia deve valer uns 100. Eu já gastei uns 200 nela. Já gastei uns 200 pra valer 100. Não, você não pode falar, pô. Daí, Mercado Livre de madrugada, né? Você fica fuçando peça. Mas a diversão do homem é essa, né? Tem gente que não entende, mas Não, e assim, é a diversão. Hoje em dia eu viajo com ela. Às vezes eu venho trabalhar em São Paulo com ela. Preciso ir um dia ela lá. é câmbio na coluna, não? Não, ela já é no primeiro chão. ano no chão. Legal. No assoalho, né? Mas venho pra São Paulo, fui pra Lindóia, Rio Claro. Que cor que é? Ela é branca. Fui pra Guarulhos e rodo com ela. O banco dela, aquele banco inteiriço, de mola. Eu sou fazão, né? É uma delícia. O ar-condicionado é a Ventarola, né? Ela tem ar-condicionado? Não, é aquela Ventarolinha. Ah, a Ventarolinha do lado. Sim. Quebra-vento. E vai, e anda. 100zinho na estrada, tranquilo. Tá bom. Não precisa mais que isso, né? Senão dá multa. Tranquilo. E daí, resolvi ter outro. Daí eu queria um mais esportivinho. Pensei num Opala, fui ver uns Opalas, mas eu falei, puta, mais um ano 70, porque a caminhonete é 79. É o melhor ano, 79. Pode ser. Eu nasci em 79, é o melhor ano. Eu queria um Opala 80, com a interna 79. Eu queria um bem específico, eu vi outro e tal, né? E é difícil achar o Opala original, Só né? que esse meu amigo que tem um Opala, velho, ele tem tanta dor de cabeça, tanto BO, gostoso, né? Mas ele anda todo dia com ele roda, ele trabalha, ele vai fazer cirurgia com o Opala, ele chega fedendo a gasolina no centro cirúrgico. E ele, assim, ele anda todo dia. Só que assim, dá os BOs, não tem problema. Se não der BO, não tem graça. E esses carros não tinham projeto nenhum, eram projetos ruins, né? Se tu for ver. Era um carro americano com estética europeia feito no Brasil, era um Frankenstein. E de qualquer jeito, Era um Frankenstein. O próprio Maverick era assim também. E... daí acabei pegando um Escort XR3, que era o nosso sonho de moleque. Quando era moleque, eu queria um XR3. Era o Gol GTI, o Escort XR3. Eu lembro que eu tive uma namorada no colégio, ela... Ai, meu irmão comprou um carro novo. Eu falei, mesmo? Que carro que ele comprou? Um Escort XR3. Eu falei, filha da puta, comprou o carro que eu queria. Playboy, só que, né? Playboy, não. Tinha dinheiro, né, na época. Playboy. E o dele ainda era aquele branco perolado, porque era o mais novo. Aquela linha que já era... do AP, né? Já era feito já era AP e ele já era 2.0 dele. 9.2, branco pérola. Esse carro é lindo. É lindo. Eu vi um pra vender outro dia conversível. O rapaz que vendeu o meu Escort, ele tinha um desse pra vender. Só que era conversível. Parecia que tinha saído da fábrica inteiro. E caro, né? Branco, 80 mil. Caro. Aí não dá, daí já não tem um que fazer casal. muita biópsia. Daí eu acabei comprando esse Escortinho vermelho, 88. Daí tá curtindo o Escort agora? Não, lá em Santos eu vou trabalhar de Escort. Ah, mas é bom, né? Porque lá é perto as coisas, eu não trabalho tão perto, hoje eu tô andando com uma Bandeirante e com uma Silverado 94. Daí quando eu venho pra São Paulo, eu venho com o meu carro normal, que é mais confiável, é um Honda Civic, é mais confiável, conforto. Você já vem meio de saco cheio, né? Que não, saco, e outra, eu sei que eu vou chegar, né? O problema é eu marcar uma cirurgia, uma biópsia. E chegar de guincho. E vai que eu não chego. Vem de guincho. Pô, eu tive um problema aqui na estrada, no carro, a bobina esquentou, porra, velho. Não dá, né? Não dá, daí eu fico meio com medo, mas eu já fui pra Guarulhos de caminhonete, mas aí você tem que sair 3 horas antes. Você vem com calma, mas é gostoso. Com calma, é gostoso, mas tô no Escort, mas é aquilo. Tem madrugada que você passa ali no LX, moto no Web Moto não. Moto eu acho bonito,
mas eu não... Ainda não chegou na moto. Vai chegar, vai chegar. Não sei se é medo, não sei o que é. Não, deixa eu ficar mais velho, deixa a barba crescer. Assim você compra uma Harley antiga, 1980. Então, daí vira o tiozão da Harley. Tiozão da Harley. Guilherme, a gente tem 1 hora de podcast, já passou, a gente estourou, já tá bem estourado de horário. Cara, eu queria te agradecer por você ter vindo aqui trazer um pouco mais desse conteúdo sobre a patologia transcirúrgica, que a gente acabou até não falando tanto sobre a patologia, mas sobre a sua história. Mas assim, a gente vai abrir uma porta da patologia transoperatória, que eu acho que é um mercado que vem crescendo e acho que é uma novidade, entre aspas, que já acontece há muitos anos na veterinária, que eu te falei, eu conheci a Christian em 2011, 2010, 2011. E a gente começou, eu lembro que era o início mesmo disso e vem cada vez crescendo mais e muita gente me pergunta o que eu acho, como que é, e muitas vezes isso muda a conduta do cirurgião. Né? Você está lá para uma amputação, por exemplo, e é importante ter um patologista, porque você, não é um tumor maligno, é uma infecção, é uma osteomielite. Sim, a gente consegue ser mais conservativo, até mesmo nas próprias cirurgias. Pensando na qualidade de vida. E às vezes até pelo bem-estar do paciente, né? Sim. Olha, tem linfonodo, tem outra massa, tem. Então eu acho muito legal a gente ter esse domínio hoje sobre o diagnóstico transcirúrgico que vai trazer qualidade para o paciente, muitas vezes no pós-operatório ou mesmo que seja um tratamento paliativo. Né? Mas a ideia é trazer qualidade de vida para o paciente, sempre. Eu agradeço aí o convite, foi legal, a gente conversou também sobre tudo, muito acho bacana. Se não conversou bastante, fica a curiosidade para a galera procurar também. E com certeza a gente vai... Sobre a técnica, sobre o serviço, de uma forma abrir geral, o tema, né? Eu acho como que ele funciona e... Foi o primeiro podcast sobre isso, não tive nenhum, nem de patologista. Na verdade eu tive sobre necrópsia, pessoal de necrópsia, mas não sobre patologia transoperatória, nem patologia, assim. Não, a gente tá aí nesse bastante, quase 25 anos, né? Você é bem mais velho que eu. Não, você é muito mais velho que eu. Eu sabia que você era muito mais velho que eu. E daí, assim, tem bastante coisa para conversar, bastante rotina, experiência e tal, e é legal passar isso aí. Não, e trazer um pouco também a gente fala brincando dos hobbies, né? Mas a gente sabe que o médico veterinário, muitas vezes muitas vezes o médico veterinário tem uma profissão que suga tanto e é importante mostrar que é importante ter uma válvula de escape, um carro velho para juntar os amigos, bater um papo. Quando eu não consigo no fim de semana mexer no carro, eu fico estressado. Então você tá com cara de estressado. Não, agora não. Sábado e domingo eu vou ter coisa para fazer. Vai desmontar o carburador, dar uma limpada, passar umas agulhas. Fazer alguma coisa que vai dar errado, mas que eu vou ficar feliz, certamente. Guilherme, obrigado pela participação. Obrigado. Pessoal, esse foi o nosso Vetcast de hoje com o Guilherme, falando um pouco sobre a patologia transoperatória e outros assuntos, né? Principalmente sobre o projeto dele com os animais silvestres, sobre carros velhos, motores velhos, lataria, entre aspas, aí, um assunto que faz parte da nossa rotina de médico veterinário que tem o hobby, né? Tem hobbies aí, eu já conversei com veterinários que têm hobby de sinofilia ou outros, eu mesmo faço bonsai, enfim, tenho meus carros velhos também, mas é bom dividir um pouco a nossa rotina e dividir um pouco os nossos prazeres de vida e você que está assistindo a gente entender um pouco o que você faz e você ter um pouco de interação conosco aqui. Então, obrigado pela participação e até o próximo Vetcast. Obrigado, Guilherme, pela participação e até a próxima. Obrigadão. É isso aí. Até a próxima, gente.